noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 149ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno, sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-bratense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro presente, Antônio Marcos Martins presente, Aristeu Galete Filho presente, Cláudio Aparecido Borba presente, Danilo Amanso Alberto Costa presente, Joaquim Assis dos Santos presente, José Wilson Domingues presente, Leandro Reginato presente, Selena Meira presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Boa noite aos novos colegas. Boa noite aos senhores que nos acompanham aqui no plenário. Boa noite aos senhores que nos acompanham pelas redes sociais. E nossa boa noite aos funcionários. Eu vou ser breve. Eu não tinha me reparado ainda com o requerimento, dei uma olhada aqui. E só de ver a solicitação do requerimento aqui pelos vereadores Leandro, Ribeiro Reginato, Danilo Amanso Alberto Costa, eu queria dizer a Vossas Excelências que isso se chama-se sensibilidade. Então, meus parabéns a Vossas Excelências e conte conosco aqui nesse requerimento. E, com certeza, a presidente da PAI, a Sarita, ainda vai vir fazer o pedido da palavra aqui na Câmara e solicitar a todos os nossos colegas que a gente faça a nossa porcentagem da emenda impositiva para ajudar a PAI para poder funcionar o ano que vem, porque pegou todo mundo de surpresa. O único que escapou aqui é a Casa da Criança, que ela não atinge a metragem que é necessário às instalações dos hidrantes. E também vai acontecer isso com o Hospital e Maternidade Senhor Jesus, está acontecendo agora com a PAI, o tempo que eles têm é muito pouco, né? E também o dinheiro em caixa que eles têm é muito pouco, não sobrevive, né? Tem aproximadamente só R$40 mil que eles vão transformar para dar início nas instalações, porque eles têm prazo até agosto. E a partir de agosto, qualquer construção que exige a instalação dos hidrantes, por causa da sua suntuosidade, do seu tamanho, ela pode ser fechada, e pelo Estado, não é pelo município. Então, eu queria aqui, mais uma vez, lembrar os vereadores da sensibilidade suas, conte conosco, e nós vamos também ter esse mesmo problema com o Hospital de Maternidade, nós temos que virar por cima do pescoço. Pedir para o prefeito, pedir para os deputados, né, os nossos deputados, mais uma vez, esse socorro. Tá? Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos nossos colegas. Com a palavra, a vereadora Selena Meira. Boa noite aos vereadores, boa noite aos servidores dessa casa, público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos e todos que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais. Completando, né, sobre a PAI, a emenda impositiva, né, que a gente tem e passa para as estados, saúde, etc., sempre de um ano para o outro, certo? Aí do ano retrasado para o ano passado, eu passei uma parte para a PAI, ela comprou as camisetas, o padrão novo, foi com a emenda impositiva que eu direcionei à PAI. Aí eu falei sobre agasalhos, né, que seria a calça com o moletom, né. Aí no ano passado, né, eu repassei também para a PAI minha emenda impositiva e hoje encontrei com a Sarita, ela disse que já está comprando os agasalhos para as crianças da PAI com a emenda impositiva que eu direcionei à PAI. Então, a gente, né, faz o possível e o impossível, né, para ajudar nossas entidades. Agradeço muito. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Proposta de Lei Orgânica
iniciativa do senhor prefeito municipal que tem por finalidade estabelecer condições para a investidura dos cargos de secretário. Os cargos de secretário municipal de educação e secretário municipal de saúde. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a proposta de lei orgânica número 002/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa proposta de emenda à lei orgânica? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite, obrigado pelo espaço. Igualmente cumprimento os demais edilhas da casa, o público presente, boa noite também, colaboradores da casa, a quem nos acompanha à distância, boa noite também. A emenda à lei orgânica em questão traz requisitos diferenciados para o ingresso de secretários, né? Melhor dizendo, de educação e saúde. Por um lado, a matéria trata tecnicamente a questão e essas pessoas, ao ocupar essas secretarias, devem ter relação acadêmica com chefia maior, o cargo maior, no caso, secretário. Por outro lado, não se exige das demais secretarias tal obrigação. Não se exige dos demais secretários tais requisitos, ou tal requisito como aquele. E aqui já mencionei quando foi o primeiro turno, né, porque a lei orgânica, quando é emenda, precisa percorrer um prazo maior do que lei ordinária e lei complementar entre um turno e outro. E na oportunidade, eu inclusive tinha outros secretários na plateia, salvo engano estavam de obras, salvo engano estavam de juízo, e eu mencionei sobre a questão da isonomia, o tratamento igual. Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já trouxe que é de livre nomeação e exoneração. Cargos de secretariado, chefia, direção e assessoramento. Se é de livre nomeação, entende-se então que não pode ter obstáculos para determinadas secretarias e as outras que não acompanhem tal decisão. Então, deixar muito claro, eu não posso aqui legislar para trazer restrições, obrigações para determinadas pessoas que vão ocupar determinadas secretarias e as outras secretarias que serão ocupadas por secretários não tenham essas obrigações. Isso fere de morte a Constituição Federal e deixa de ser livre. Como mencionei, existem pessoas na prefeitura, por exemplo, que não têm formação acadêmica na área que atuam e fazem o serviço com excelência. Naquela oportunidade eu citei a Dariane Carvalho, ela é auxiliar de serviço geral e cumpre a função de chefia de obras. Por outro lado, nós temos João Marcelo Turquim, que é motorista de natureza de concurso público, motorista, e chegou até certo tempo carregar 5 funções dentro da prefeitura, das mais diferentes, desde aquela carteirinha do Exército, que esqueci o nome agora, até patrimônio da prefeitura, inclusive questão de INCA, IDR. Vejam só a diferença dos assuntos conduzidos por uma pessoa motorista de concurso sem ter formação acadêmica nas áreas. Reservista, carteira de trabalho. Então, como que eu posso legislar numa matéria dessa e deixar os demais cargos de fora? Principalmente secretários. E exigir formação acadêmica fere a livre nomeação. Se é livre, então não tem que ter decisão. Diferente do concurso público. O concurso público, cargos efetivos, para você ingressar, você tem que cumprir, melhor dizendo, os requisitos que estão no texto da lei. Agora,
chefia, direção e assessoramento de livre nomeação e exoneração. O Supremo, inclusive, saiu uma decisão recente, e aqui serve para as pessoas que estão esperando o ingresso no concurso público, que se a pessoa não tem o direito de ingressar com ação, se ela passou no concurso, está esperando sua nomeação, se dentro do edital não trazia vagas suficientes para abrigá-la. Foi agora em maio de 2024 a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso para concurso público. Ou seja, então o concurso tem lá todas as suas restrições já embasadas na lei. Agora, o que é mais, cargos são de livre nomeação e exoneração. Então, por esses motivos, votei não em primeiro turno e repito não em segundo turno. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre a proposta de lei orgânica número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a proposta de emenda à lei orgânica número 002/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eduardo. Sim. Antônio Marcos Martins. Não. Aristeu Brodese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. A proposta de emenda à lei orgânica número 002/2024 foi aprovada em segundo turno por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Leitura pelo secretário do requerimento número 034/2024 dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 34/2024. Senhor Presidente, os vereadores signatários deste requerem, satisfeitos as formalidades regimentais, seja aprovado o presente documento e enviada a cópia ao senhor prefeito municipal para informar que a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vem enfrentando grandes dificuldades e acredito ser de vosso conhecimento a necessidade de formalizar a sessão de professores entre a Secretaria Estadual de Educação e as APAIs mineiras, para que tal foi exigido extensa documentação. Acreditávamos estar totalmente legalizado, mas esbarramos em atos autorizativos junto à Secretaria Regional de Ensino de Pouso Alegre. Um dos documentos necessários para a nossa total legalização e credenciamento é o AVCB, Auto de Vistoria dos Corpos de Bombeiros. Nosso prédio possui mais de 1.200 metros quadrados e para conseguirmos esse documento, necessitamos da instalação de hidrantes e demais equipamentos de combate a incêndio exigido pelo Corpo de Bombeiros. Informa ainda que para a instalação e concretização desse projeto, a entidade necessita da quantia de, no mínimo, R$100 mil. Quantia essa que só será possível se contarmos com a ajuda de todos, pois nossa cidade é pequena e as entidades e pessoas que necessitam de ajuda sobrecarregam nossa população. Portanto, solicito o empenho do senhor prefeito municipal para ajudar a PAI do Grande Brandão, Minas Gerais, e continuar de portas abertas, mantendo atendimento educacional, socioassistencial e terapêutico a nossos usuários. Agradecemos e enviamos votos de estima e apreço. Plenário vereador Jorge Borges Paulo, 29 de maio de 2024, vereadores Leandro Ribeiro Reginato e Danilo Amâncio Alberto Costa, ambos vereadores da 19ª legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 034/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção número 006/2024, da vereadora Suelene Almeida. Moção de pesar número 006/2024. Senhores vereadores, a vereadora que a subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Rosicléia Aparecida Ribeiro da Silva, ocorrido no dia 25 de maio de 2024, no município de Pouso Alegre, Minas Gerais. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara Municipal não poderia deixar de associar ao seu pesar.
Propõe ainda que da decisão da casa se dê conhecimento à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Boi Brandão, aos 28 dias do mês de maio de 2024. Selene Almeida, vereadora da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, a moção número 006/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024, ora aprovada em segundo turno, será também apreciada em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Os senhores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Leitura pelo secretário do parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final da proposta de emenda da Lei Orgânica número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Suspendo os trabalhos e concedo a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Sobre a questão que foi trazida no requerimento aqui votado recente, questão da PAI, e aí já foi importante que o requerimento trouxe o valor próximo, aproximado, para as melhorias, para o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em especial. As emendas, a vereadora Selene, pequeno expediente, comentou sobre o assunto. As emendas, a gente indica no orçamento vigente, no orçamento a ser votado para o próximo ano. Então, as emendas de 2023 impositivas, perante a receita corrente líquida de 2022, já se encontram a serem executadas no ano de 2024. Inclusive, na quarta-feira última, teve um relatório de audiência pública, a reunião especial para a audiência pública, e trouxe dentro do relatório, inclusive está na mesa do vereador Leandro, já a execução, pelo menos parcial, dessas emendas impositivas. Então, pelo que aqui foi ventilado pelo senhor secretário, me parece que eles têm até o mês de agosto para fazer essa melhoria, Então, vejo aí duas soluções. As emendas, nós não temos como exigir o pagamento de emenda do ano na receita corrente líquida de 2023 para 2024, indicado 2024, já para ser executado em 2024. Não pode ser feito assim. Infelizmente, temos que aprovar o orçamento primeiro e inseridas dentro do orçamento. Então, aí fica tecnicamente inviável de executar. Duas posições. Ou consegue o adiamento desse prazo para a execução da melhoria, e querendo ou não, é uma exigência, não é arbitrária, porque a gente está tratando de segurança da vida humana. A Câmara Municipal, por exemplo, é um exemplo assim, que até hoje não deu a receber também. Então, nós estamos fazendo essa reforma para adquiri-lo. E eu que já queria ter feito isso em 2015. E não foi possível naquela oportunidade, não quiseram. Mas como dessa vez você não pode levar nada a ferro a fogo, então seria muito mais complicado se age de outra forma naquela oportunidade. Ou então a prefeitura mandar um projeto de lei para essa casa
né, repassando esse valor para a associação de pais e amigos para que se execute essa melhoria. Né? Porque não foi oficial dentro da reunião especial, da comissão da reunião especial para o relatório de audiência pública, mas eu perguntei para o Sr. Francisco posteriormente, que é o controlador interno da prefeitura, ele mencionou que tem aproximadamente o município em torno de 14 a 15 milhões de reais em conta. Ele não conseguiu discriminar aquilo que é discricionário, que o município, o gestor, tenha a possibilidade de gerir de livre maneira, de livre satisfação, e aquilo que já é impositivo, aquilo que já é relacionado. Eu aqui esqueci o termo jurídico, o termo técnico para isso. Né? Ou seja, já é aquilo que é livre e aquilo que é dinheiro carimbado, que você tem que gastar naquela ação indicada. Recurso vinculado. Então, se não sei quanto desses 14, 15 milhões que tem vínculo e não tem. Isso não veio no relatório de audiência pública. Mas entendo que a prefeitura tem totais condições de mandar o projeto de lei para a gente autorizando. Não faz muito tempo a prefeitura mandou para a gente aqui autorização para fazer calçamento da parte. Se não me engano, essa lei é de 2022 e 2023. Nós autorizamos. Nós não vamos nos opor a isso. 100 mil reais hoje para a prefeitura não é bicho de sete cabeças. A prefeitura tem totais condições de colaborar nesse sentido. Né? Eu acho que a dilação desse prazo vai acabar sendo necessária, porque agosto não dá para fazer um projeto desse tamanho, né? No prego inconforme relacionado pela metragem, não dá, de forma nenhuma. Eu me lembro na época de fiscalização, por exemplo, do empreendimento do senhor José Fernandes, na oportunidade. Nós dilatamos o prazo para que ele pudesse, na época, se adequar. Foi a mesma questão de receber. Então, isso é uma questão de bom senso, de razoabilidade, e nenhum órgão, em sã consciência e com bom senso, vai negar isso. Então, a gerência da PAI pode correr já atrás da dilação desse prazo, e a prefeitura pode enviar um projeto de lei para a gente aqui, autorizando o valor necessário, que nós não vamos nos opor de forma nenhuma. Então, não vejo outra saída nesse momento, a não ser esses dois caminhos. Né? E para encerrar da minha parte, senhor presidente, eu gostaria que o senhor convidasse a secretária de saúde, não é convocar, é convidar. Se ela quiser comparecer, sinta-se à vontade, para ela nos explicar esses dois projetos de lei que chegaram do CAPES. Nós temos aqui, em 2024, a previsão de gasto de 400 e poucos mil. E em 2025, a previsão de mais de 800 mil de gasto. Ou quase 800 mil de gasto. Não me lembro exatamente conforme está na estimativa do impacto orçamentário financeiro. Né? E mais, a justificativa fala que parte desses recursos são repassados pelos governos, federal, barra estadual, se não me engano. Certo? Mas parte tem que ser mantido pela prefeitura. Só que eu tenho batido nessa tecla, e aí goste, quem gosta, não gosta, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Qual é o montante que a prefeitura vai arcar com isso? Isso deveria ter vindo informado, pelo menos na forma próxima. Agora fala que a prefeitura vai arcar com um tanto disso, mas qual que é esse tanto? Então, gostaria que Vossa Excelência, senhor presidente, convidasse a secretária para vir nos explicar, porque o impacto é alto, né? Mais de 400 mil só para 2024 e aproximadamente 800 mil só para 2025, de gasto nessa ação de centro de atendimento psicossocial, de atenção psicossocial. Não, nós estamos num momento que a população está fervorosa para essa questão de criação de cargos. E mais, criando mais um cargo em comissão para essa situação, que é o projeto que chegou hoje para nós, relacionado também ao CAPES. Então, a gente tem que colocar isso muito às claras, o quanto vai ser do governo federal, barra estadual, e quanto que vai sair do cofre municipal, nem que seja valor aproximado. Porque não dá para a gente continuar trabalhando dessa forma. Vai um tanto. Então, eu quero saber o quanto. Quero saber quanto que é esse tanto.
Não dá para a gente trabalhar dessa forma. Não estou falando aqui para que pessoas não usem de má fé as minhas palavras. Não estou falando que sou contrário à matéria. A matéria tem que ser estudada. E nada melhor para a gente estudar a matéria, analisar a matéria, que a secretária de saúde venha aqui nos explicar melhor sobre isso. Não estou convocando, estou convidando. Porque não dá para a gente, em ano eleitoral, nós já sabemos o gasto da prefeitura onde se encontra, a quantidade de funcionários que a prefeitura tem, que é um aumento absurdo que aconteceu nos últimos 2 anos, e ainda mais votarmos uma matéria desse tamanho. Sem a mínima direção de voto. Não dá. Desculpa, mas não dá. Vereador, Pois não. Excelência, só para Sim. elucidar o seu convite, senhor presidente, eu fiz questão, assim que eu recebi o projeto, vereador Marco, primeiro eu quero agradecer pelo espaço. Eu conversei com a Jéssica e ela se dispôs a vir aqui. A sua preocupação é a nossa. Entendeu? Não diferencie nada, porque bastante carga, né? Porque não é muito. Só que a finalidade ela tem que ser entendida que em um tratamento que Bueno Brandão ganhou, cidades só até 15 mil habitantes, acima de 15 mil habitantes, podem ter no CAPS. E Bueno Brandão foi beneficiado. Né? Claro que a gente tem que pensar muito nesses valores, né? Orçamento. E eu conversei sobre isso com a Jéssica agora à tarde, e ela falou que na segunda-feira ela vem aqui. Não querendo, desculpe, senhor presidente, querer passar à frente o carro no boi, mas eu já tinha conversado sobre isso com a secretária de saúde. Obrigado, vereador Marco. Disponha, senhor secretário. Ou seja, mostra mais uma vez que a minha preocupação está no caminho certo. Né? Eu não estou aqui exagerando no que estou pedindo. Né? Porque é importante, inclusive, ouvir um pouco da portaria, né, de 2002, do Ministério da Saúde, existem aí 3 classificações de CAPS. Né? E aí existem parcelamento da quantidade de população para cada formação de CAPS. Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão, porque a gente tem que saber explicar para o povo de fora do que se trata. Porque nós vamos ser muito questionados sobre esse assunto, pode ter certeza. Já estamos sendo questionados num projeto muito mais simples, que foi o anterior, a criação de cargo de pedreiro e assistente social. Isso está recaindo sobre as nossas costas, os nossos ombros. Imagine só num projeto de tamanho impacto orçamentário. Se nós pegarmos um projeto na área de saúde, que tem um custo aproximado de 800 mil ao ano de 2025, sendo que, por exemplo, a gente pega uma secretaria de cultura ou a secretaria de esporte, que o ano todo para geri-la fica aproximado disso. Então, essa é a minha preocupação nesse projeto de lei. Não estou aqui falando que não é importante. Não estou falando isso, porque a nossa preocupação tem que ser no sentido de entender o que o município vai ter que despender de orçamento, de dinheiro, de financeiro, para manter isso. Né? Porque é uma situação bastante complicada, ainda mais no momento que a gente vive, não somente eleitoral, mas muito por ocupação da própria prefeitura e número de servidores. Obrigado, senhor presidente, e abençoada semana a todos. Nada mais além de tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.